Olá, meus alunos, amigos, pessoas que me assistem, gente que gosta da língua portuguesa, que quer melhorar a sua vida, escrever melhor, interpretar melhor, ler melhor. Então hoje nós temos uma aula de figuras de linguagem, preciso apenas fazer uma pequena revisãozinha na aula anterior, porque pode ser que exista alguma dúvida no sentido de eu não ter separado figuras de pensamento de figuras de palavra, e isso é comum para alguns autores, é possível sim que elas possam ser trabalhadas como apenas uma subdivisão. Então nós teríamos 3 subdivisões e não 4. Existem outros autores que já não trabalham com figuras de sons, trabalham com figuras de construção, mas não trabalham com figuras de sons. Eu estou aqui, essas são as 4 possíveis, tradicionais, porque existem outros autores que fazem divisões totalmente diferentes dessas. Mas eu trabalhei então figuras de palavras de pensamento como sendo apenas uma classificação, somente, apenas uma, tá bom? Hoje eu vou trabalhar com vocês figura de construção. O que é figura de construção, meu amor? Figura de construção é quando você tem uma oração. O que é uma oração? Pai nosso que está no céu. Não, oração é quando você tem uma palavra ou uma sequência de palavras, elas precisam fazer sentido e no meio do sentido delas, elas precisam ter um verbo. Tendo um verbo é uma oração. Pode ser que um verbo sozinho já seja uma oração do tipo choveu. Choveu é uma oração. Por quê? Porque ela tem, eu estou expressando com palavras, você tem sentido completo e tem um verbo. Se você tiver um parágrafo com vários verbos, basta você procurar onde estiver um verbo, tem uma oração diferente. Se você tiver um período com vários verbos, onde existir um verbo, existe uma oração. Onde existirem vários verbos, várias orações estarão ali presentes. Então, o que significa então a figura de construção? A figura de construção é quando essa oração, de alguma forma, ela sofre algum impacto e ela muda a sua forma usual, tradicional, a sua forma normal de ser. Eu provavelmente terei uma figura de construção. Algumas delas estão aqui, vocês sabem que as figuras são em centenas. Porém, a gente trabalha com aquelas que são mais cobradas, aquelas que são mais usuais. Hoje eu vou trabalhar com vocês com algumas delas. E vou, a pedido, trabalhar na música, né? Porque eu sei que vocês pediram muito, porque estava surgindo aqui um novo talento e eu vou trabalhar com vocês com a música, tá certo? Só que não, mas vamos lá. Aqui você tem algumas dessas figuras. Vamos começar aqui, por exemplo, com zeugma. Que nome horrível, professor. O que é zeugma? Zeugma é quando eu usei uma palavra no começo de um texto, de uma música, de um poema, e eu não quero usar mais essa palavra, e aqueles que escutam ou leem sabem que de alguma forma aquela palavra está presente ali. Chico Buarque, por exemplo, o meu pai era paulista, é igual o Chico Buarque canta. O meu pai era paulista, meu avô pernambucano, meu bisavô mineiro. Olha, o meu pai era paulista, depois ele diz, o meu avô pernambucano. Cadê o era pernambucano? Não tem. Só que você entende que o era está presente ali. Esse aqui é um caso de zeugma. Vamos trabalhar aqui com pleonasmo. Professor, mas pleonasmo não é subir para cima, descer para baixo, isso está errado? Está errado. Está errado se você não utilizar o pleonasmo para o bem do seu texto. Subir para cima, descer para baixo, o elo de ligação, a grande maioria, encarar de frente, tudo isso é alguma forma de pleonasmo que nós chamamos de vicioso. Mas você pode usar um pleonasmo, que é um pleonasmo bom para o seu texto, ou seja, ele reforça a ideia, ele repete a ideia para reforçar o que ele quer dizer. Não vou de música, mas vou de Vinícius de Moraes, Soneto da Fidelidade. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto ao seu pesar, ao seu contentamento. Rir meu riso, eu vou rir o quê, meu bebê? Claro que quem ri o riso. Aqui é um pleonasmo que o Vinícius de Moraes, ele coloca no seu texto a fim de que o texto possa receber uma força, uma ênfase. Para isso serve o pleonasmo. Vamos aqui de assíndeto e polissíndeto. Professor, o que é o asim na língua portuguesa? Um prefixo de negação. O que é o poli na língua portuguesa, professor? Um prefixo que indica muito. O que é síndeto, professor, na língua portuguesa? Nesse caso específico, uma conjunção coordenada, principalmente o ezinho. Quando tem muita conjunção coordenada aditiva, polissíndeto. Quando não tem nenhum, assíndeto. Vamos, por exemplo, na música, na canção maravilhosa do Raul Seixas. Tem que ser selado, avaliado, carimbado, rotulado, se quiser voar, se quiser voar. Presta atenção. Ele disse o seguinte, ó, tem que ser selado, carimbado, avaliado, rotulado, se quiser voar. Cadê o E? Teria que ter vírgula, vírgula, vírgula e a conjunção coordenada. Não tem. Então isso aqui tem um caso de assíndeto. Se ele tivesse dito assim, tem que ser selado e carimbado e avaliado e rotulado, seria um caso de
polissíndeto. Professor, quando é que eu uso isso? Só como uma figura de linguagem, como um recurso do seu texto. Só assim que você pode usar, tá bom? Então nós temos isso aqui. Repetição é quando algumas palavras ou termos, eles são repetidos dentro do texto várias vezes. Cuidado quando você faz uma dissertação, por exemplo, que a repetição ela toma ponto seu. Mas numa poesia, em uma música, como recurso de estilo faz bem. O que mais que eu posso ter aqui para você? O pleonasmo já foi, né? A silepse. Silepse é quando eu faço a concordância, não com a palavra, mas eu faço concordância com a ideia. Por exemplo, se eu digo assim, todos amam futebol. Todos é um pronome que exige a concordância com a terceira pessoa. Mas às vezes você se coloca dentro do todos e diz assim, todos amamos futebol. Tinha uma propaganda famosa de uma marca de refrigerante que era assim, todos amamos futebol. Ele se coloca dentro do todos. Aí você não faz a concordância com a palavra, mas faz a concordância com a ideia. Isso aqui é um caso de silepse. Aqui, na coluta é quando eu coloco alguma coisa dentro da oração, de uma vez, não tem nada a ver com ela. Exemplo, professor, meu filho, ele é lindo. Meu filho. Eu não estou conversando com meu filho, porque ele está falando que ele é, então eu não estou falando com ele. O meu filho, nesse caso, ele não é o sujeito da oração, é uma parte solta na oração. Meu filho, ele é lindo. Então isso é um anacoluto. E aqui nós temos um outro caso, que é a elipse. A zeugma, nós já trabalhamos com o Chico Buarque. O que é elipse? Elipse é quando eu tiro uma palavra, mas ela não foi expressa anteriormente. Do tipo, no mar, navios, nos campos, flores. Eu não coloquei o existe, o há, o existem. Então esse aqui é um caso de elipse. O que mais que eu preciso trabalhar com vocês para a gente fechar? Anástrofe e hipérbato. O que é anástrofe e hipérbato? Anástrofe e hipérbato é quando eu faço inversões muito grandes. Se for mais fraca é anástrofe, se for mais forte é hipérbato, na ordem da oração. Quando eu digo, por exemplo, assim, linda é a menina, o ideal é que eu falasse a menina é linda, isso é uma anástrofe. Hipérbato, onde que eu vou encontrar? Eu posso encontrar o hipérbato no hino nacional. Por exemplo, quando eu digo assim, do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores. Olha para você ver o que eu fiz. Do que a terra mais garrida, garrida é linda, maravilhosa, gostosa, cheirosa, deliciosa. Isso é garrida. Quando eu uso essa forma, eu causo até uma certa complicação na interpretação do texto. Porque o melhor seria assim, teus risonhos, lindos campos, têm mais flores do que a terra mais garrida. Essa seria a ordem natural. Não, eu faço toda essa inversão, é poética, ela é poética e aqui eu provoco um hipérbato. E eu termino com a anáfora. O que é anáfora, meus amores? Anáfora é quando eu tenho sempre no início dos versos, a repetição. E eu vou terminar filosoficamente com uma música belíssima, lindíssima, que vai melhorar o seu dia, que vai terminar bem a nossa aula, que é beijinho no ombro, tá? Então você diz assim, beijinho no ombro pro recalque que passa longe, beijinho no ombro pras invejosas. Não sei nem cantar, mas presta atenção, o que eu fiz? Todo primeira parte do verso, da estrofe, dos versos da estrofe, a cantora repete beijinho no ombro. Isso é caso de anáfora. Meus amores, é por isso hoje. Esse é um canal novo chamado Falando a Sua Língua. Ele é um canal que propõe falar a língua portuguesa na língua que você entende. Então me ajude aí na divulgação, ajude-me a divulgar, dá um sininho lá e divulgue para os colegas aí para a gente ajudar e poder produzir mais conteúdos importantes para vocês. Valeu!